Programa Aprendendo com os Animais. Este programa é livre para todos os públicos. Você está no canal de YouTube Alan Pereira Oficial. Sejam todos bem-vindos. Olá pessoal, que a paz esteja com todos. Sejam todos bem-vindos ao programa Aprendendo com os Animais. É uma grande satisfação estar com você nesta maravilhosa quarta-feira, 31 de maio de 2023. Estamos iniciando agora pelo canal de YouTube Alan Pereira Oficial, mais um programa inédito que se chama Aprendendo com os Animais. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Alan Pereira. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Antes de apresentar o nosso primeiro conteúdo, primeiramente vou falar como funciona este programa. Este programa Aprendendo com os Animais me foi dado por Deus no mês de fevereiro deste ano, quando li o livro de Jó. Portanto, este programa está baseado no livro de Jó, capítulo 12, versículos 7 a 10. Mais adiante farei a leitura destes versículos. Muitos de nós, por ter concluído o ensino médio, ter feito um curso, uma faculdade, por ter lido toda a Bíblia Sagrada, ou até mesmo por ser uma pessoa idosa, achamos que não temos mais nada para aprender e que já sabemos tudo. Mas é aí que nos enganamos. Nós não sabemos de tudo, sempre temos algo para aprender. E, primeiramente, começando com Deus, depois com as pessoas, como os idosos, os adultos, os jovens, as crianças, os pobres, o rico, o cristão, o ímpio, as circunstâncias da vida e, por que não, os animais? Também temos muito que aprender com eles. A Bíblia Sagrada nos revela que os animais têm muitas lições de vida para ensinar a humanidade. Portanto, enquanto vivermos, sempre temos algo para aprender. Serão ao todos 10 programas apresentados. A cada programa vamos falar de um animal diferente, mencionado nas Escrituras Sagradas, que nos traz grandes lições espirituais. Mas não significa que os animais que não vamos apresentar aqui não sejam bíblicos, mas vamos falar daqueles que são mais conhecidos e mencionados na Bíblia. Alguns deles vou apresentar aqui para você. Nós vamos falar das aves do céu, as formigas, as lagartixas, as sanguessugas, os coelhos, as ovelhas e outros. Agora vou fazer a audiodescrição do cenário do programa. Este programa está sendo gravado no Parque das Mangabeiras, que se localiza em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Atrás de mim temos várias árvores e algumas plantas. Eu estou em pé, vestindo uma calça preta social, cinto, e uma blusa social na cor lilás escuro, um roxo mais escuro, quase que azul. Este é o cenário do nosso programa. Vamos agora conhecer o primeiro animal de hoje que vai nos trazer grandes lições. Pequenas como o beija-flor, ou grandes como o avestruz, de cores múltiplas e exuberantes, como o pavão, ou pouco variadas, como a coruja. As aves estão em todas as partes. Enfim, quantas vezes não paramos para admirar uma ave ou ouvir o seu canto? E não podemos esquecer que muitas delas são importantes para a nossa alimentação. Que animais são esses? Estes são as aves. Hoje vamos falar das aves, em especial as aves do céu. Este trecho que acabei de recitar foi retirado do livro de Ciências, Os Seres Vivos, sexta série,
do autor Daniel Cruz. Agora vou recitar um último trecho e gostaria que você prestasse bastante atenção, pois este trecho ele é a base do programa. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Este foi retirado das Escrituras Sagradas, do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Como o texto bíblico está nos dizendo, aqui é uma orientação. Olhem para as aves do céu. Significa o quê? Para a gente observar o modo de vida deles, como eles se alimentam. E é isto que vamos fazer agora. Nós vamos conhecer um pouco das aves. E, logo em seguida, vamos saber quais são as lições que as aves nos traz. Ok? Vamos conhecer, então, o natural para depois entender o espiritual. As aves são animais vertebrados, ou seja, possuem coluna vertebral. E são endotérmicas, possuem temperatura própria. As aves possuem um bico, seu corpo é todo coberto de penas, possuem asas, 2 patas e seus ossos são pneumáticos. O que significa isso? Pneumáticos é uma palavra do grego pneuma, que significa ar, vento. Portanto, os ossos das aves são ocos por dentro. Não é maciço, são ocos e dentro tem ar. São formados assim para facilitar o seu voo. Algumas espécies de aves tiveram seus pés adaptados para a vida terrestre, assim podendo andar ou ficar empoleiradas como as galinhas. Também temos outras espécies de aves que tiveram seus pés adaptados para a vida aquática, apresentando uma membrana entre os dedos, que são chamados de pés natatórios. Exemplos: o pato, o cisne, o marreco, o pinguim. Quando falamos em aves, logo imaginamos um pássaro voando, mas na verdade nem todas as aves voam. Existem aves que voam e aves que não voam. As aves que não voam são chamadas de ratitas e as que voam são chamadas de carinatas. As aves ratitas geralmente são grandes, pesadas e suas asas são pequenas. É por essa razão que não podem voar, mas são excelentes corredoras. Um exemplo para vocês é o avestruz e a ema. Mas a grande maioria das aves voam. Bom, agora nós vamos falar dos sentidos das aves. E gostaria que você prestasse bastante atenção, pois aqui está o segredo e as lições que as aves nos traz. Pois aqui vamos conhecer o modo de vida delas e também vamos saber como elas se alimentam, o seu hábito alimentar. Os sentidos mais desenvolvidos nas aves são a audição e a visão. Vou dar como exemplo aqui para vocês uma ave que tem uma audição muito desenvolvida, que são os morcegos. Os morcegos são animais que fazem parte do grupo dos mamíferos chamados de quirópteros. Os morcegos, eles costumam, durante o dia, se esconder nos forros das casas, também se escondem nas cavernas e em outros locais, e durante a noite saem para se alimentar.
Algumas espécies de morcegos se alimentam de frutas, insetos e sangue. Mas um fato interessante dos morcegos é a sua capacidade de voar no escuro. Como é que elas fazem isso? Elas possuem uma audição muito desenvolvida e um sistema auditivo chamado de ultrassom. O que é o ultrassom? O ultrassom é um som muito agudo que os morcegos emitem que o ouvido humano não consegue captar. Então, quando os morcegos emitem um som agudíssimo, esse som bate num obstáculo que volta para elas em forma de eco. Assim, elas se desviam do obstáculo, evitando se machucar. Também, elas usam deste recurso auditivo também para localizar suas presas, para se alimentar. Então, olha só que interessante. Os morcegos, mesmo no escuro, conseguem se locomover e também capturar suas presas, né, o seu alimento. Isso é muito interessante. Graças à grande capacidade que receberam de Deus de ter esta audição muito desenvolvida. Vamos agora falar das aves que têm a sua visão bem desenvolvida. Nós temos nós vamos exemplificar aqui as aves do céu. Nós temos, por exemplo, o falcão, como é que chama? O falcão, as andorinhas, o gavião, a águia, a coruja, enfim, e muitos outros. As aves do céu, elas em grandes alturas durante o voo conseguem enxergar a sua presa caminhando no chão. Elas conseguem identificar, né? Elas têm uma visão muito bem desenvolvida. E também a maioria das aves possuem olhos monocular. O que é olhos monocular? É um olho de cada lado do rosto. Algumas apresentam olhos binocular. O que é olhos binocular? Olhos que ficam na frente do rosto, como o nosso. Mas, independentemente como sejam seus olhos, elas enxergam muito bem. Você já deve ter parado para reparar Você já parou para reparar uma coruja? Pois é. A coruja ela fica girando o pescoço de um lado para o outro. Por que ela faz isso? Porque a visão dela é binocular. Sendo assim, ela só consegue enxergar o que está à sua frente. Então, para que ela possa enxergar dos lados e atrás, ela fica girando o pescoço sempre. Por isso que ela fica girando o pescoço. Assim ela consegue visualizar melhor lá embaixo e poder enxergar ali se há algum animal para ela poder capturar, como um rato, por exemplo. Vamos dar um outro exemplo aqui também. As aves, elas conseguem distinguir cores. E essa finalidade ajuda elas tanto na época de reprodução e também para capturar suas presas. E essa função delas conseguirem enxergar cores ajudam elas até mesmo no escuro. No escuro também elas conseguem enxergar ali a sua presa, pois através dos raios ultravioletas e infravermelho conseguem ali enxergar o animal caminhando. Eu vou ler para vocês agora um texto que fala sobre este assunto, para a gente terminar, ok? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver, aqui. Essa parte mesmo, é essa parte. Vamos ver aqui. Página 348. Deixa eu ver.
Gente. Vamos ver aqui, cadê? 348. Cadê você? Achei. Vou ler aqui para vocês. O título é... Deixa eu ver. Ué. Cadê? Não, pulei aqui. Cadê, né? 348. Ah, foi para 50. Aqui, agora sim. Eu vou fazer a leitura de uns 2 parágrafos desse texto que fala acerca das cores que as aves conseguem distinguir, ok? Vamos lá. Achei. Que tem muito vento, pessoal, tá levando as páginas tudo. Vamos lá, ó. Ó o título. O título é O Significado da Visão das Cores para as Aves. Será que as aves são capazes de enxergar as cores como nós? Sim e não. Sim, porque as aves enxergam muito bem as cores. Não, porque algumas aves são capazes de enxergar também o que nós não percebemos a olho nu. Além das cores que nós enxergamos, essas aves enxergam em faixas que nós não conseguimos perceber, como na faixa dos raios infravermelhos e dos ultravioleta. A visão das aves na faixa dos raios ultravioleta ajuda, por exemplo, a caçar ratos no escuro. Esses roedores marcam seu território com urina, que reflete raios ultravioleta. Para as aves de rapina, basta seguir a pista luminosa para saber onde as presas estão. A percepção na faixa dos raios infravermelhos também ajuda na localização das presas no escuro, já que os corpos dos animais emitem o infravermelho, tornando-se visíveis para as aves. Ok, nós vamos até aqui. Deixa eu ver aqui. Esse texto aqui, ó, ele foi adaptado de Farias Eduardo Cunha, Opinião. É um texto de Santos André, de São Paulo. Aí está aqui entre aspas, o comportamento das aves, São Paulo. Isso aqui também estou retirando esta passagem aqui do livro de Ciências dos Seres Vivos, autor Daniel Cruz. Então, como vocês acabaram de observar, as aves, elas têm uma visão muito bem apurada, muito desenvolvida. Até mesmo as cores, elas conseguem enxergar cores na faixa de infravermelho e ultravioleta, né? Nosso olho humano não consegue captar. Isso é muito interessante. E para terminar, sobre as aves, vamos falar daquelas aves que viajam, as aves migratórias. Isso mesmo, existem aves migratórias, como por exemplo a andorinha, o falcão, o pato selvagem. Esses animais, eles conseguem atravessar oceanos. Isso mesmo. Segundo os cientistas, elas chegam a voar cerca de 300 km por hora. Olha só, pois é, que capacidade máxima, hein? Elas fazem esse percurso de viagem para conseguir alimentos. Isso mesmo, onde elas vão para lugares onde é mais farto a alimentação, onde tem muito pombo, onde tem muita galinha, muito rato. Então elas procuram vão a um lugar onde tem alimentação farta. Bom, gente, isso é o que nós podemos aqui falar hoje sobre as aves. E é muito interessante a gente conhecer um pouco sobre as aves. Agora, quais são as lições que já aprendemos até aqui? As aves, elas receberam de Deus uma capacidade,
como nós citamos aqui, as aves dos céus, elas têm uma capacidade de ouvir muito grande, né? Uma audição muito desenvolvida e também de enxergar, uma visão muito bem desenvolvida. E qual que é a lição? Elas aproveitam muito bem a sua capacidade, elas usufruem. Elas não deixam de usufruir. Então, já que elas possuem essa capacidade de visão e audição muito bem desenvolvida, o que elas vão fazer? Elas vão usar dela mesmo, vão aproveitar bastante, né? Tem muitas pessoas que receberam, né, capacidades, inteligências, dons e talentos e ao invés de usufruir, não usufruem, né? Deixa de usar. E as aves aqui nos ensinam que nós devemos usar sim, aproveitar essa capacidade já que nós temos. E elas têm também, elas fazem isso muito bem, né? Até mesmo a capacidade de atravessar continentes. Elas fazem isso também. Já que eu consigo, tenho essa capacidade de voar muito bem, né? Voar quilômetros e quilômetros, por que não vou usar? E as aves usam mesmo, atravessam oceanos e chegam em outro país, chegam em outro estado, e é assim que nós também devemos fazer, né? Se tiver oportunidade de viagens, viajam mesmo, que é muito bom. Bom, agora, essa foi uma das lições que as aves nos trouxe aqui. Agora nós vamos compreender outras lições agora na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, né, vai nos dar exemplo dessas aves e aí nós vamos aprender aqui quais são as lições que essas aves trazem. Vamos aqui, eu vou pegar aqui o Evangelho. Peraí. Aqui. Vamos lá. Deixa eu me achar aqui. Mateus capítulo 6. Cadê você? Aqui voa, gente. Aqui o vento. Cadê? Vamos lá. Gente, estou abrindo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Você pode abrir também comigo. Está no Novo Testamento. Aqui, achei. Ó. Está assim, vamos conhecer outras lições. Olhem para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem amontoam grãos nos celeiros, e, no entanto, o vosso Pai dá-lhes de comer. Não valem vocês muito mais do que as aves? Então vamos ver aqui. Olha só. O texto bíblico está dizendo para nós observar o modo de vida dessas aves. Não é isso que nós fizemos agora? Nós conhecemos um pouco das aves, como é que elas vivem, especialmente as aves do céu. Como elas vivem, o seu modo de alimentação, nós vimos isso. Mas, pessoal, esse texto aqui está falando de provisão. Isso mesmo, provisão de Deus. O nosso Pai Celestial, Deus, é o Yahvé Jiré, o Deus da provisão. Então, esse texto fala de provisão. E nós vamos falar aqui um pouco de provisão. Mas vamos entender, compreender o que esse texto está nos dizendo. Olha só, interessante. Se o texto está dizendo que devemos observar as aves do céu, elas não plantam, então não vão ter o que colher. Também elas não guardam, né, não pegam o animal e falam, vou guardar, por exemplo, a coruja, por exemplo, ela não fala, eu vou pegar esse rato aqui e vou guardar ele, porque quando estiver com fome, vou e como. Elas não fazem isso. Mas espera aí, se elas não fazem isso, então como é que elas então se alimentam? O texto explica. O vosso Pai Celestial as alimenta. Então, quem alimenta essas aves, gente, é o próprio Deus. Deus alimenta. Mas como é que será que Deus faz para alimentar essas aves? Como é que essas aves buscam alimento? Deus deu a elas o quê? Capacidade. Olha,
agora que nós vamos compreender essa próxima lição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura do versículo 24 ao 33, para a gente entender o contexto bíblico, né? Para a gente compreender o contexto. Então, este versículo apenas foi uma base. Agora nós vamos entender todo o seu contexto. Olha só. Deixa eu me achar aqui, ó. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois patrões. Ou não gosta de um deles e estima o outro, ou há de ser leal para um e desprezar o outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. É por isso que eu lhes digo, não andem preocupados com o que hão de comer ou beber, nem com a roupa de que precisam para vestir. Não será que a vida vale mais do que a comida e o corpo mais do que a roupa? Olhem para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem amontoam grãos nos celeiros, e, no entanto, o vosso Pai dá-lhes de comer. Não valem vocês muito mais do que as aves? Qual de vocês, por mais que se preocupe, poderá prolongar um pouco o tempo da sua vida? E por que hão de vocês? E por que hão de vocês andar preocupados por causa da roupa? Reparem como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham, nem fiam. Contudo, digo-lhes que nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada, quanto mais os há de vestir a vocês, gente sem fé. Portanto, não andem preocupados, a dizer que havemos de comer, que havemos de beber, que havemos de vestir. Os que não têm fé, estes é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam de tudo isso. Procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e tudo isso lhes será dado. Portanto, não devem andar preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã já terá as suas preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Ok, pessoal? Então, este texto bíblico, ele aqui vai nos trazer algumas lições. Olha só, isso aqui, pessoal, era uma fala de Jesus, um diálogo. Jesus estava dialogando com o povo de Deus, aqueles que o recebeu como seu Salvador. Então são filhos de Deus. Por isso que fala o vosso Pai Celestial. Então aqui não é uma conversa de Jesus com o ímpio, é com o povo dele. Por quê? Porque o povo dele estava preocupado demais com o dia de amanhã. E agora? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber? O que será da minha vida? O que eu vou vestir? E aí ficavam preocupados demais. Ficavam ansiosos. A palavra ansioso no grego, ela é chamada de meridminal. Meriminal. Isto, meriminal. Essa palavra no grego, meriminal, traduzida para o português, significa andar entre medos. Isso mesmo, andar entre medos. E tanto é verdade mesmo, a pessoa preocupada, ansiosa demais, ela só fica com medo. Ai meu Deus, o que será de amanhã? O que vai acontecer? E ela só fica com medo. Então, Jesus vendo, conhecendo o coração do seu povo, vendo aquele povo, né, ficando aflito, ansioso, preocupado, Jesus então dá essa lição para eles.
E aí Jesus cita aqui no versículo 26 as aves do céu, para exemplificar para eles. Ô gente, observe as aves do céu. Olha só, as aves do céu, observe o comportamento dela. Elas, olha o modo de vida delas. Elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros e Deus as alimenta, né? Vocês valem muito mais do que esses animais. E aí Jesus está falando, vocês valem muito mais do que esses animais. Você acha que Deus não vai se preocupar com vocês? E aí Jesus estava dizendo isso aqui. Mas será que Deus aqui está ensinando o povo a ser preguiçoso ou imprudente? Claro que não. Deus não está ensinando o povo a ser imprudente e nem mesmo sendo preguiçosos. Tanto é que ele diz aqui no versículo 32 que ele sabe da necessidade do povo. Ele sabe muito bem. Mas tanto é verdade que ele não ensina o povo aqui a ser imprudente nem preguiçoso, que aqui no versículo 26 ele fala. O que nós conhecemos das aves hoje? O que Deus deu a elas? Capacidade. Nós usamos aqui o exemplo das aves do céu, que tem uma capacidade auditiva e visual muito grande de enxergar e de ouvir. E esta foi a provisão para essas aves que Deus deu. Olha, tanto é que é verdade que as aves, por exemplo, elas não vão receber na boca o seu alimento, na verdade. Você vê, por exemplo, você já viu Deus chegando com um rato e colocando na boca da coruja? Ou colocando na boca de alguma outra ave? Não. O que ele faz? Ele deu a capacidade dela enxergar de longe aquele animal e descer até ele. Aí ela vai até aquele animal e pega lá. A provisão está lá. Deus mostrou lá a provisão. Aí ele vai descer e vai capturar aquele animal. Com nós não é diferente, pessoal. Com nós não é diferente. O que Deus deu ao ser humano? Inteligência, capacidade, sabedoria. Deu também dons, talentos e Deus deu uma alta capacidade ao ser humano. Então, por isso que ele fala, gente, não se preocupe, porque eu já preparei a provisão para vocês. Eu já dei a provisão a vocês, vocês que não estão enxergando, porque estão preocupados demais. Então, talvez alguém diga, eu não tenho nenhuma capacidade, não tenho nenhum talento, nenhum dom. É o que a pessoa talvez pense. Mas isso é uma grande mentira, porque todos nós temos uma capacidade individual. Todos nós. Recebemos de quem? De Deus. Então, nós devemos observar isso. Agora, mas tem um último detalhe, a fé. Por que Jesus falou, vocês estão tão preocupados assim e não estão percebendo que o próprio Deus vai tratar vocês? E aí ele fala, gente sem fé, gente de pouca fé, algumas traduções. Porque quem vive assim, ele fala, vocês não são mais aquelas pessoas. Quem vive assim é gente sem fé, é o ímpio, é o gentio, é as pessoas sem fé. O ímpio que vive desse jeito. Mas vocês não, vocês são diferentes. Vocês são filhos de Deus. Então vocês vivem pela fé. E está escrito na palavra, na carta aos Hebreus, que o justo vai viver pela fé. Ok? Então, eu vou falar para vocês de duas provisões que Deus já deu à humanidade e depois nós vamos falar daquelas que você tanto está desejando mesmo, seja casa, carro ou qualquer outra coisa material. Mas a provisão que Deus preocupou em dar para mim e para você, em primeiro lugar, é a salvação e o Espírito Santo. Isso mesmo, a vida eterna. Tanto é que você sabe que Deus, por amar o mundo, enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está em João, capítulo 3, versículo 16. Então, o que Deus enviou primeiro? Qual foi a provisão para a humanidade? O seu Filho, seu único Filho. Ele é quem salva. Então ele enviou um meio de salvação para a humanidade. Por que ele deu primeiro essa provisão? Porque nós estávamos perdidos, condenados ao inferno. Isso mesmo, condenados ao inferno. O inferno existe. E aí, Deus vendo
Deus vendo o ser humano que ele criou, que tinha se perdido por causa do pecado, ele então falou, vou enviar o meu filho como provisão para eles. Porque se eles receberem o meu filho como o único salvador deles, então eles vão ser salvos. Essa é a provisão. Então a provisão é o sacrifício que Cristo fez na cruz. Mas não foi um sacrifício qualquer. Não foi um sofrimento qualquer. Muitas vezes a gente pensa, mas ele sofreu, eu também sofro. Eu também sofri. Não. O sofrimento de Cristo é muito maior. O nosso, o meu, o seu, o nosso sofrimento não chega nem aos pés do que Jesus sofreu. Sabe o que Jesus estava recebendo ali naquela cruz, pessoal? Ele estava recebendo toda a ira de Deus, todo o juízo de Deus que merecidamente deveria ter recaído sobre nós. Então Jesus ali recebeu toda a ira, Deus estava irado, Deus estava exercendo o juízo mesmo, ele exerceu sobre o seu único filho. Por quê? Porque ali ele tinha recebido o pecado de todos nós, de toda a humanidade. Né? E então ele morreu de uma forma muito brutal. Mas aí no terceiro dia ele ressuscitou, cheio de glória e poder. Né? E agora vai voltar para buscar o seu povo. Então esta é a primeira provisão que Deus nos deu, seu único filho. Né? Também ele nos deu o Espírito Santo. Quando Jesus estava para subir aos céus, ele falou lá com os discípulos, estou indo, mas vou voltar. Mas vou deixar com vocês o Espírito Santo, para que ele vos ensine todas as coisas e vos faça lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Então, recebemos aqui a salvação, a vida eterna, como provisão, né? Tá aqui, basta a gente ir lá e pegar, né? Basta a gente receber o sacrifício pela fé, isso mesmo, é pela fé, crendo. E também basta a gente também receber o Espírito Santo de Deus, porque se a gente receber o Filho, também receberemos o seu Espírito. Ok, pessoal? Então essas foram as provisões. E na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, fala que nós recebemos já como provisão todas as dádivas espirituais. Já recebemos. Todas as dádivas espirituais já recebemos. Só basta a gente usar. Ok? Alan, mas e aquelas que eu quero? Pois é. Primeiro tem que passar por essa provisão. Se eu receber essa provisão que Deus deu, que é a vida eterna através do seu Filho, do Espírito Santo, para estar conosco, habitar no nosso templo, porque somos moradas do Espírito de Deus, então receberemos, que está lá no versículo 33, todas estas coisas que Deus sabe que necessitamos. Ou seja, quando recebemos aquelas duas provisões que acabamos de dizer agora, então estamos cumprindo aqui, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, ok? A vontade dele. Já estamos fazendo a sua vontade. Então aí você vai receber o que você quer: a casa, a fazenda, o sítio, a chácara, o apartamento, o que mais? O carro, os aparelhos eletrônicos, enfim, todas essas coisas aqui da terra que um dia passam, que nós necessitamos dela provisoriamente. Vamos receber, ok? Também, né? Casamento para quem quer, tudo isso que é provisório, vamos receber, né? Agora, como é que Deus vai fazer essa provisão? Ele vai falar, tá aí, ó. Ele vai jogar no nosso colo? Não. Ele vai mostrar a provisão. E a gente vai ter que fazer a nossa parte, a nossa pequena parte, que é ir até lá. Alguns vão ter de estudar para poder alcançar. Isso mesmo. Deus vai dar provisão. Ele vai preparar tudo. Ele vai preparar um lugar. Então, vai preparar um lugar para você estudar, vai preparar os momentos, vai preparar tudo. Vai estar tudo. Só basta agora você sentar, abrir os livros, passar madrugadinhas lá, ó, e estudar. Então, para alguns, é estudo, é essa provisão. Enfim, para outros, ele vai colocar, mas a pessoa tem que ir atrás. Por exemplo, o emprego. A pessoa não vai ficar em casa esperando que alguém bata a porta. Vai ter que colocar a melhor roupa
que tiver, tomar aquele banho e ir, porque o emprego já está lá. Já só está esperando. Deus só vai esperar que você se apronte, se arrume e vai. Ele não vai bater na sua porta. Então, é assim que funciona. A provisão de Deus é assim. E o maná? Um exemplo para você entender de Deus. O maná do céu. O maná era o pão. Esse pão não vinha pronto. Você acha que o pão caía de manhã cedo lá pronto? Não. O maná era uma semente redonda, na cor branca, amarelada, e o povo tinha que pegar e preparar o pão, moer ele no pilão e fazer ali o pão. Então o pão não vinha pronto, só tinha a provisão ali. O resto, a parte do 1% é com a gente. Deus faz o 99%, o 1% com a gente, o outro passo, ok? Mas isso vai depender de um caso muito específico, muito raro, só se fosse de caso muito extremo, de Deus realmente chegar e colocar assim no colo da pessoa. Mas é um caso muito extremo. Mas 99,9% das vezes a provisão virá. E esse 1% é nós que vamos ter que fazer, ok? Bom, eu vou agora mencionar aqui o versículo que eu não mencionei, que é o 24, né? O 24 fala aqui que a pessoa tem que servir a um Senhor só, e não a dois senhores, porque não tem como servir. Nós temos pessoas que até entendeu o caso. Eu tenho mesmo aquela inteligência, eu tenho a capacidade, eu tenho isso. Mas só que elas não reconhecem que a sua capacidade, a sua inteligência veio de Deus. Tem umas que fazem do seu braço, né, seu próprio Deus, faz da sua força o seu Deus. Então, nós temos esse tipo de pessoas. Elas fazem do seu dinheiro o seu Deus, das suas coisas materiais o seu Deus, a sua fortaleza. Mas elas não dão glória a Deus, elas não reconhecem que veio do Senhor. É o caso aqui de Jó, que para terminar nós vamos ler aqui, deixa-me ver. Vamos ver. Deixa eu achar aqui. Bom, vamos ver aqui Jó, capítulo 12. Agora é aquele que é baseado no programa. Jó, capítulo 12. Deixa eu achar. Passei. Capítulo 14. 12. Achei. Vou ler o versículo 7 a 10, ok? Vamos lá. E aqui ele escorrega, hein? Que é muita coisa. Olha, Jó capítulo 12, versículo 7 a 10. Tá com o subtítulo assim: Os animais o ensinarão. Zofar. Faça perguntas às aves e aos animais, e eles o ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Olha só que interessante, pessoal. Então, aqui no versículo 7 a 10, era um diálogo do Jó com Zofar, que era um dos seus amigos que estava lá com ele. Jó estava passando uma situação muito difícil. E aí o Zofar começou a falar que tem pessoas que cometem maldades e não são punidas. E aí Jó, então, ele vai lá e dá esse exemplo aqui, olha. Eu também compreendo as coisas. Olha, quer aprender mesmo? Faça pergunta aos animais e eles vão lhe dar lições, eles vão te ensinar. Qual que é a lição que os animais ensinam aqui? Que Deus é o criador deles. É Deus quem os criou, quem os alimenta, quem os guia, né? E aí ele fala aqui também que Deus é quem dá a vida às pessoas. Então, esse versículo está nos mostrando aqui
E os animais aqui nos dão essas lições, que eles reconhecem o seu Criador, ok? Eles reconhecem o seu Criador. E acontece que lá no versículo 24, tem gente que não reconhece o seu Criador. Não, é o meu braço, eu faço do meu braço o meu viver, a minha força. Mas aí esquecem que quem dá força, quem dá saúde para ela se levantar, é o próprio Deus. Se não for assim, nem da cama a pessoa levanta. E para terminar, pessoal, eu vou mencionar aqui duas coisas para vocês. Duas. Uma é sobre... Não, é só mais uma aqui. Duas. Duas sim. Uma é sobre aquele filho pródigo, né? Para terminar. O que o filho pródigo teve? Ele tinha fugido de casa, gastou tudo que tinha, né? Depois voltou arrependido. E o seu pai, o pai ali que representa a Deus, recebeu ele de volta. Mas aí o que acontece? Quando, né, o pai tinha dado para ele uma festa, né, quando ele voltou de volta. Aí quando o seu irmão estava chegando do campo, o que aconteceu com ele? Ele ficou com raiva. Ele perguntou aos empregados: que festa é essa aí? O que está acontecendo? Ah, não, seu irmão que voltou e seu pai matou bezerros para lhe dar uma festa. E aí aquele irmão ficou com raiva, nem quis entrar na casa. Aí o pai teve que vir cá na porta para conversar com ele. Mas, meu filho, o seu irmão estava morto, reviveu, está de volta, arrependido. Mas, aí ele falou assim, mas pai, você nunca matou um bezerro para eu fazer uma festa com os meus amigos. E aí, sabe o que o pai falou? Meu filho, tudo que é meu é teu. E o que significa isso? Que Deus já tem provido todas as coisas. Tudo já está aí. Porém, a pessoa que não usufrui, que não toma posse, que não aproveita. Então, tem pessoas que está aí, oh, meu Deus, não tem nada, meu Deus, eu isso, aquilo, só ficam murmurando, ficam xingando. E Deus fala, eu já te dei tudo, está tudo aí para você, você não aproveita porque não quer. São aqueles que estão na casa, né, do Senhor. Então, nós aprendemos aqui o seguinte, que Deus já tem provido todas as coisas. Primeiramente, a vida eterna, seu Espírito, e em segundo, aquilo que nós necessitamos. E agora a última, para nós terminarmos o nosso programa, é aquele que está lá na carta aos Hebreus. Como eu tenho falado aqui, tudo vem pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A pessoa precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador. Eu vou ler para você aqui, você vai achar meio esquisito. Parece que é uma heresia, mas não é. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Cadê? Aqui. Pronto. Epa, o livro está quase rasgando. My God. Vamos ver. Olha só. Cadê Hebreus? Então vocês abram comigo aí. Na carta aos Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11. Eu vou ler do versículo 39 e 40. Cadê? 39 e 40. Para a gente terminar. Aqui. Olha só. Aqui no capítulo 11 de Hebreus vai nos falar sobre todas as pessoas que pela fé alcançaram as promessas de Deus, né? Eles tiveram a promessa de Deus, alcançaram, né? Mas acontece que teve alguns que mesmo Deus tendo prometido que ia dar a eles,
né? Deus prometeu, mas mesmo assim Deus não deu. Isso mesmo. Tem coisas, pessoal, que nós vamos receber a promessa de Deus, mas nós não vamos receber. Por quê? Porque Deus ele vai pegar essa promessa que nós tanto desejávamos e vai falar, vou te dar uma melhor. Olha só para você ver. Capítulo 11 da carta aos Hebreus, versículo 39 e 40. Novo Testamento. Por quê? Porque creram, porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Sabe o que isso significa, pessoal? Se você ler um pouco aqui atrás, alguns aqui, foram perseguidos, mortos, partidos ao meio, enfim, né? Alguns aqui não receberam a promessa que realmente tinha recebido de Deus, porque Deus pegou e trocou por algo melhor. Eu tenho algo melhor para vocês, a Canaã celestial. Eu tenho a vida eterna para vocês. Para exemplificar melhor, quem se lembra da mulher samaritana? Jesus estava lá diante do poço de Jacó, chegou aquela mulher com um balde para pegar água. E aí naquela conversa, Jesus falou, eu tenho a água da vida para te dar. Ela falou, e quando você tomar desta água da vida, você nunca mais terá sede. Aí ela falou, você é mesmo? Me dê então essa água para que eu nunca mais volte ao poço. E realmente, ela estava começando a compreender, mas ela pensou que era água natural. Porque essa água natural, ela pode até ser dada, provida, mas ela vai acabar uma hora. A pessoa vai voltar a ter sede. Então, essa mulher aqui, samaritana, ela teve um encontro com Cristo. E aí Cristo falou, eu tenho algo melhor para você do que essa água que está aí no balde. Eu tenho uma água melhor para você. Vamos trocar dessa água. Eu te dou a água viva. Tanto é verdade que ela recebeu mesmo. A água que vai para a vida eterna, o Espírito Santo. Ela recebeu. Quando ela então percebeu que era o Messias, o Cristo, ela ficou tão feliz por ter recebido a Cristo, que ela recebeu e creu nele, que ela até deixou de lado o balde e saiu correndo contar para as pessoas, olha, encontrei o Cristo, e saiu aí contando para o pessoal. Ela deixou de lado o balde, por quê? Porque quando a pessoa tem um encontro verdadeiramente com Deus, sabe que nada mais importa a não ser estar com Ele. Então, aqui, Deus mostrou para eles, aqui na carta aos Hebreus, tem promessa que vocês não vão, ainda que eu tenha feito, mas vocês não vão receber porque eu tenho uma melhor. Eu vou trocar essa promessa que você tem, que você quer, que é passageira, para te dar uma eterna, que é a nossa, que é a salvação e morar com Ele para todo sempre. Amém, pessoal? Então tá aqui as lições, né? As aves nos ensinam que a provisão de Deus virá. Sim, mas Deus também não vai colocar na nossa boca. Ele vai colocar diante de nós e nós só vamos fazer a nossa parte de dar aquele passinho e ir até lá e pegar, ok? Então tá aí, este foi o nosso programa de hoje, Aprendendo com os Animais. O primeiro animal de hoje que nós conhecemos e tiramos aqui algumas lições foi as aves do céu. No próximo programa nós voltamos para falar de um outro animal que é as formigas. Então, desde já agradeço a cada um de vocês que acompanharam este programa. Ficam todos na paz e até o próximo programa.